Olá, mentoramers e futuros mentoramers. E a galera aí de Data Science? Tudo bem? Estão por aí? Oi, Mari, tudo bem? Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente está muito feliz de ter você aqui hoje, Mari. Eu também. Mais um webinar maravilhoso aqui e tá dando eco para mim. Tava dando para mim, agora tá dando para você. eu vou deixar o meu. E aí a gente faz aquele esqueminha de quando uma falar, a outra fechar o microfone. Pode Pessoal deixar. todo chegando. Agora que eu coloquei o fone, acho que tá tranquilo, Mari. Pessoal todo chegando. Sejam muito bem-vindos. E Mari, você está falando de onde hoje? Eu tô falando de Paris. E você? E vocês, pessoal? Conta pra gente também. Eu tô de São Paulo. E vocês, pessoal? Aqui já são 10 Olha, horas para mim. Vamos ver de onde que o 10. pessoal tá falando. Ó, pessoal de Ceará, do Rio de Janeiro. A gente estava falando do Rio agora há pouco. Floripa. Ó, de todo lugar do Brasil aí. Que legal, São Paulo. Também sou de São Paulo, gente. Curitiba, Vitória. Muitos lugares. Então, pessoal, Palmas. enquanto vocês vão chegando, para saber tudo sobre data science, aprender todos os passos para trabalhar com dados, eu quero saber se vocês estão ouvindo e vendo a gente bem, se está tudo certo, para a gente ter hoje um dia incrível, um tempo incrível aqui juntos. Coloquem aí um joinha se está tudo certo. Ó, pessoal de Natal, Paraíba. Ah, que bom que está tudo bem. Então, vamos conhecer um pouquinho mais. De que área vocês são, gente? Já estão trabalhando? Já conhecem aí um pouco de data science? Acho que tem pessoal que está começando, pessoal que está querendo saber mais, né, Mari? E aí, eu gostaria de que vocês falassem o que vocês estão a fim de saber um pouco mais. Ó, professor de geografia, não trabalha, não conhece. Então, hoje vai ser bem bacana, porque a gente vai ter um panorama geral aqui. E sempre a gente tem muita gente de todas as áreas, né? Porque a data science está em todo lugar. Uhum. Então, isso é muito bacana. Vou apresentar agora para vocês a gente, a Mentorama. Nós temos mais de 3 mil alunos, mais de 40 cursos em 4 direções de estudo. Nós temos programação, design, games e marketing. E o nosso formato é exclusivo, porque além de você ter aulas para assistir onde e quando você quiser, você tem também respaldo e revisão dos tutores. Os tutores vão revisar as suas atividades e assim você vai ter uma noção maior de como está o seu aprendizado, como você está caminhando na Mentorama. A gente garante a nossa qualidade porque a gente trabalha junto aos mentores, a gente pensa as nossas aulas, o nosso curso foi todo pensado para o profissional do mercado, por isso a gente tem mentores que dão as aulas e trabalham com a gente e mentoram vocês. E hoje a gente vai ter ofertas especiais, então fiquem um pouco mais para vocês saberem tudo o que a Mentorama está esperando para vocês estar preparando para esse webinar. E aí eu também quero saber a expectativa de vocês com o webinar hoje, o que vocês gostariam de saber. Eu tenho certeza que a Mari preparou um conteúdo muito bacana para vocês. Mas vamos colocando aí as expectativas de vocês, porque assim, ao final, se a gente não tiver contemplado aqui tudo que vocês querem saber, no final vai ter um papo reto aí com a Mari,
uma sessão de perguntas e respostas, e aí vocês vão poder sanar as suas dúvidas. Eu acho que tem gente aqui já esperando sair com um trabalho em parceria e com a Mari, hein? Sair sabendo tudo de Data Science. Ó, aprender a poder trabalhar. Qual área é mais receptiva? Olha lá. Tem bastante questões aqui que a gente pode pensar, né, Mari? Sim, vocês vão ter várias perguntas ainda ao longo do webinar. Para ao final a gente ter essa conversa. Eu falei um pouco dos nossos mentores, né? E os mentores que trabalham com a gente são profissionais das melhores empresas do mercado. São profissionais da Oasis, da Hoplon, da Aquiris, da Loft, do iFood. Tem muita empresa bacana com os melhores profissionais que vão mentorar e compartilhar a expertise deles aqui com vocês. E hoje, além de perguntas e respostas que eu já contei, vocês vão ganhar um certificado de participação de quem está aqui com a gente para compartilhar, marcar a Mentorama, marcar a Mari e descontos de até 60%, gente. Então, para você que não vai conseguir ficar até o final, já vai surgir um pop-up aqui para vocês garantirem esse desconto. Vocês ainda não vão fechar nada, é só para vocês colocarem o nomezinho de vocês, fazerem o cadastro para os nossos consultores de venda, já adiantarem tudo para vocês e detalharem qualquer questão que vocês tenham, tá bom? Agora, me apresentando propriamente, eu sou a Irin Vichnievski, host da Mentorama. E nós estamos aqui com a Mariana Kobayashi. Ela é Data Product Manager e criadora de conteúdo na Mari Góes Digital. Eu acho que alguns de vocês já devem segui-la, né? O pessoal da área aí. E mais um monte de coisa que ela vai contar aqui para a gente hoje. Seja muito bem-vinda novamente, Mari. Obrigada. Vou começar a compartilhar minha tela. Eu acho que seu microfone está desligado. Agora tá bom? Vocês estão ainda ouvindo não? a Mari, pessoal? Tá ligado aqui. Gente, conta para nós aqui, se vocês estamos ouvindo a Mari perfeitamente. Então tá. Então, acho que dá para colocar um... Tá ligado? Tá ligado. Então, vou continuar aqui. Então, vou trocar. Estão ouvindo, massa, gente? Obrigada. Vamos lá. Nós vamos conversar hoje sobre muitos assuntos. Então, quais são as primeiras perguntas que nós vamos responder durante o nosso webinar? Será que somente as pessoas de TI devem entender sobre ciência de dados e sobre tecnologia? Então, quem deve entender sobre dados dentro das empresas? Até vi umas perguntas passando, perguntando como que eu consigo conciliar a área do direito com ciência de dados, outras áreas, marketing, outras áreas diferentes de tecnologia com ciência de dados. Será que você pode entrar na área de ciência de dados e de dados de forma geral, não sendo tech, não tendo feito faculdade tech na área de tecnologia? A gente vai ver também uma demonstração live, então a gente vai construir. Vou realmente começar do zero um notebook Python aqui com vocês, usando uma ferramenta gratuita, falar um pouco das profissões que estão nessa área, nesse ecossistema, e ver alguns exemplos para concluir o nosso bate-papo aqui, incluindo da Netflix. Tá tudo certo, né? Tá bom o som. Então tá certo. Vou me apresentar. A gente não tá te escutando, Airin. Mas, bom, o pessoal tá me escutando, pelo que eu tô entendendo. Qualquer coisa, a nossa produção nos avisa aqui. Eu sou engenheira de formação, então já é o meu primeiro recado para vocês é que eu não fiz uma faculdade em ciência da computação, eu não fiz faculdade na área de TI, mas estou atuando nessa área hoje. Deu retorno aqui. Agora tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Então tá tudo certo. Mas estou atuando nessa área hoje. Durante a faculdade, eu fiz um duplo diploma aqui na França e desde então eu estou por aqui
resolvi fazer um mestrado na área de energia e refino, então mais um exemplo de uma atuação que não era na área de dados, não era na área de tecnologia, mas durante essa minha experiência eu precisei atuar com dados. Então foi realmente uma grande necessidade lá do pessoal da minha equipe, da empresa que eu estava trabalhando, então foi uma necessidade muito grande que me colocou dentro da área. E eu abracei essa oportunidade. Eu estava começando minha carreira, assim, começando na engenharia, e eu vi que era uma necessidade grande, tinha um espaço muito legal, e eu entrei. Então, eu comecei numa área, como eu falei, bem diferente, não era nada a ver com tecnologia, era área de pesquisa e desenvolvimento em minério, processos de mineração, depois processos de refino. E aí eu comecei a fazer modelagem de processos, então significa transformar o que está acontecendo na realidade em código. Não era com dados em si, mas era com programas do estilo MATLAB e outras linguagens de programação. E aos poucos a gente teve essa necessidade muito grande de tratar dados, de coletar, de analisar, de integrar os dados dentro do nosso processo. Então foi realmente essa necessidade grande que me colocou dentro dessa área, então eu comecei a atuar como cientista de dados júnior, fazendo modelos de machine learning, então eu aprendi realmente no trabalho, então eu estava já nessa empresa que eu estou hoje, e eu comecei a construir esses modelos bem voltados para os nossos processos físicos, né? Então imagina a gente está produzindo gasolina, então como que eu traduzo o processo físico com dados e com modelos de machine learning? E deste cargo, fui para o que eu estou hoje, que é coordenadora de projetos e Data Product Manager. Então, a gente tem alguns produtos baseados em dados, onde eu faço a gestão desses produtos. Pode ser alguma ferramenta de visualização de dados, pode ser alguma ferramenta de construção de modelo. Então, vocês vão entender todos esses termos durante a nossa apresentação, o que é BI, o que é Machine Learning, inclusive entender realmente como que funciona, além de ver exemplos. E, com certeza, vocês já devem ter escutado isso, que os dados estão em todos os lugares mesmo. Qualquer lugar que a gente entra, né? Entra num site, a gente está gerando dados. No nosso e-mail, a gente está gerando dados. Então, muitas vezes a gente se pergunta, será que entender sobre dados é só coisa de TI? Então, atrás aqui da nossa fotinha está escrito TI, que é tecnologia da informação. Então, realmente, será que a gente, não sendo dessa área, a gente pode se livrar dessa preocupação? Quero saber de vocês. Porque até uns anos atrás eu achava que sim, achava que, poxa, eu não preciso ficar pensando nisso, não preciso ficar aprendendo tanto sobre essa área, é tudo muito técnico, será que realmente isso é para mim? E, gente, sim, né? Não é só coisa de TI, falar a língua de dados é para todo mundo. Realmente é necessário a gente entender o mínimo, entender como que funciona. Até é muito interessante entender como que no seu celular você está recebendo um conteúdo do Instagram e ele está te recomendando um determinado conteúdo. Como que o Facebook está te recomendando um conteúdo. Como que na Amazon você está tendo também recomendação de produtos. Então, tudo isso é baseado em dados, seus dados de consumo, né? Então, é realmente muito interessante. E Ramiro, menino do céu, você leu os meus pensamentos, colocou já aqui no chat exatamente o que eu queria trazer, uma frase que para mim faz muito sentido, por eu ser dessa área de energia, de formação, né? Então, que hoje os dados são considerados o novo petróleo. E não só porque tem valor, né? Porque ambos têm valor, mas também porque é um produto, digamos assim, né, algo difícil de tratar e que precisa, sim, empregar vários processos de tratamento. O petróleo ele não sai já pronto para ser usado. A gente tem uma série de processos, assim como os dados. Tem uma série de processos para a gente realmente conseguir usar e conseguir trazer valor para os negócios. Se fosse sorteio... Pois é, teria ganhado o sorteio, né? Tem um outro dado bem interessante do Instituto Gartner, que é uma consultoria, uma empresa nessa área de tecnologia, dizendo, pessoal, que no ano que vem, não é assim, daqui 5 anos, não, ano que vem já está aí, né?
nós teremos 90% das estratégias corporativas mencionando dados como um asset crítico. E, claro, quem fala dados, fala capacidade de analisar. Quem fala capacidade de analisar, fala competência dos colaboradores. Não tem como você não formar e treinar os seus colaboradores ou contratar colaboradores que tenham essas competências para conseguir analisar e trazer valor para os dados. Então, vai ter muito cargo sendo criado, muita gente entrando na área. Está dando um pouco de retorno para mim. Vou abaixar aqui, porque eu dei F5 e ligou o microfone. Vou abaixar aqui. Outro dado, falando de dados, trazendo dados, né, gente? Outro dado que eu acho muito interessante, muito legal. E é velho isso, né? Vocês vão falar, Mari, de 2012. Pois é velho, e o pessoal já estava prevendo isso, o pessoal já estava de olho nessa profissão, em todas essas variações relacionadas a dados e análise de dados. Então, a Harvard Business Review definiu a ciência de dados e outras profissões relacionadas como a profissão mais sexy do século XXI. Imagina isso, né? Estamos vivendo isso agora e realmente é algo muito presente. A gente tem visto que tem ganhado cada vez mais fama e também valorizado, né? O salário desses profissionais está sendo valorizado. Mas, assim, brincadeiras à parte, né? Essa coisa do sexy, acho que realmente é uma profissão que ganhou muita visibilidade. Eu comecei trabalhando com machine learning e a gente não dizia, cientista de dados. Era um engenheiro, ou um matemático, um estatístico, uma pessoa que estava trabalhando com os dados da empresa e que estava trazendo algum modelo, algum resultado, agregando valor. Então, a gente não chamava assim, né? Agora tem chamado. E vários nomes de profissões também estão sendo criados. A gente também, inclusive, vai falar de alguns outros nomes, alguns outros cargos. E no ano retrasado, né, desde 2019, a profissão cientista de dados ficou na primeira posição do ranking como uma das melhores profissões para se trabalhar, segundo o Glassdoor, e com um salário médio. Que incrível, isso só gente. tem se mantido, e com salário médio entre 6 e 7 mil no Brasil. Então, já é realmente um salário muito bom, né? Para quem está construindo a carreira, ganhando experiência e tudo mais. Então, trazendo esse contexto onde tudo está começando muito rápido, tudo está mudando muito rápido, novas profissões, novas áreas, novos nomes, a gente viu também que em outras áreas, como desenvolvedor, programador mesmo. Hoje em dia tem desenvolvedor back-end, desenvolvedor front-end, mobile. Tem um monte de nome agora de desenvolvedor. Um monte de nome de programador diferente. E o que aconteceu é que realmente a ciência de dados também está entrando nessa onda, porque a gente está cada vez mais trazendo mais complexidade para essa área. Então, as tarefas estão sendo divididas. Uma pessoa que talvez antes fazia muita coisa, fazia toda a cadeia, todos os processos de uma cadeia de tratamento até trazer valor para os dados, a gente está dividindo essa cadeia de processos. Então, vai ter uma pessoa que vai trabalhar mais no começo, outro mais no final, e a gente vai entender o que cada um faz. Então, realmente virou, né, um mundo de opções também na área de ciência de dados. Inclusive, alguém perguntou a diferença entre o pessoal de desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvedor, é muito mais, né? Desenvolvimento de software, desenvolvimento de interface web, de sites, tudo mais, aplicativos. E a gente vai falar aqui de outras áreas voltadas realmente para a análise de dados, ciência de dados, então, trazer valor baseado em dados, né? Realmente olhando para os dados agora. Então, nós vamos ver juntos essas 5 funções, né? Existem outras, mas a gente vai ver essas 5 funções principais, que é engenheiro, engenheira de dados, cientista de dados, engenheiro, engenheira de machine learning, analista de dados e especialista de business intelligence ou data viz. Então, nós vamos ver todas essas 5, também fazer a nossa live demo e muito mais aí, muitas curiosidades estão por vir. Vou deixar a Erin dar um recadinho para vocês agora, antes de eu continuar. Mari, depois eu quero saber mais dessa representação aí que você vai fazer com a gente, hein?
A gente já pôde ter uma ideia, né? A Mari já contou um pouquinho para a gente o que faz um profissional cientista de dados, e ela vai falar de todas essas funções mais à frente para a gente. Mas aqui, resumindo brevemente, os cientistas de dados são profissionais que analisam informações e auxiliam a tomada de decisões, otimizando o que for possível para criar soluções. Então, eles melhoram sua vida analisando ali os dados e pensando em soluções estratégicas. Aqui a Mari falou um pouquinho, né, para a gente do valor de um salário médio, né, e dessa posição de quão importante está essa profissão hoje em dia no mercado, né, que são os mais requisitados e bem remunerados do mercado. Então, é uma ótima área aí para quem está querendo migrar, para quem curte. Isso aí são boas notícias. Vocês estão no lugar certo aí para mudar de vida, para conseguir ir atrás dos sonhos de vocês. E agora eu queria saber o que é importante para você em educação. Por exemplo, nossa, eu amei Data Science. Pelo pouquinho que eu fiquei sabendo, eu amei Data Science. Mas o que é importante para eu aprender, para eu me tornar um profissional bom na área que eu quero estudar? O que é importante para você, Mari? E coloquem aí no chat também o que é importante para vocês. Eu, Mari, gosto de aprender fazendo projetos práticos. Acho que vendo realmente como vai ser, né, na vida real. E também ir aos poucos. Então, imaginem uma pirâmide. Você vai, por exemplo, aprender um pouquinho de uma determinada competência, um pouquinho da outra, um pouquinho da outra, um pouquinho da outra, né? Então, você vai aprender um pouquinho de cada para implementar um projeto. E não somente uma, né? Somente a primeira base da pirâmide, porque senão você nunca vai chegar no final de um projeto, né? Você nunca vai conseguir entregar nada. Então, acho que mesmo que a complexidade for baixa desse primeiro projeto que você vai fazer, acho legal ter uma visão prática de tudo. Legal, pessoal. Aqui falou bastante de prática também, troca, boa didática. Tudo isso é muito importante na hora de aprender, né? Você só lê ali um conteúdo, você não aprende realmente quando você coloca a mão na massa e quando você tem pessoas com uma expertise grande te guiando, essa troca que o pessoal falou. E tudo isso a Mentorama leva em consideração quando ela cria os cursos dela, principalmente nos nossos programas, como o programa Profissão Ciência de Dados, porque é um curso pensado para o mercado, para esse profissional. Então tem troca, tem mão na massa, eu vou contar muito mais disso para vocês mais para frente, tem os laboratórios, tem o projeto final. Então, gente, vocês vão conseguir ter todos esses pontos aí que vocês comentaram, mão na massa, troca, mentoria, e passo a passo criando um projeto real. Então, tudo isso no nosso Profissão Cientista de Dados, você será capaz e ainda mentorados pelos profissionais incríveis do mercado, como alguns deles que a gente tem aqui, que são os nossos mentores que trabalham na Globo, que trabalham na Globo Esporte, são cientistas, são data scientists, na PicPay, na Loft. Então, nas melhores empresas do mercado, o Felipe Frizola, Jéssica Ribeiro, a gente tem esses mentores nesse curso. E como está organizado o processo educacional aqui na Mentorama? Você vai assistir às aulas online, como eu falei para vocês, de onde vocês quiserem, no melhor momento. Vai fazer as atividades com a resposta dos tutores, vai conversar com os nossos mentores, que é uma das melhores partes que eu acho aqui na Mentorama, que é trocar experiência com essas pessoas que vivem esse mercado, né? E preparar um projeto de conclusão, gente, que vocês vão desenvolver a partir de uma demanda real, um pedido real do mercado para clientes reais. Depois eu vou detalhar mais isso para vocês. E aqui na Mentorama você aprende nas melhores condições de áudio, vídeo, e você tem uma comunicação constante, do início, assim que você faz sua inscrição, até o final do seu curso, você
tem a nosso acompanhamento, comunicação livre com a gente. Você pode sanar tanto dúvidas técnicas quanto com seus tutores, né, sobre a educação, sobre o processo educacional, todas as dúvidas. E a gente faz isso a partir de uma comunidade também. Mari, você acha que é importante estar inserido numa comunidade quando você está entrando num trabalho, migrando de área, entrando numa área? Acho sim, pode te trazer contatos, né? Network é muito importante. Fora o apoio, né? Quando você ainda não conhece direito a área, você pode trocar experiência. Aqui na Mentorama a gente usa o Discord. Vocês conhecem o Discord? Ele é muito bacana porque ele propicia essa troca. Tem fóruns, tem grupos. A Mentorama cria essa comunidade mesmo para te apoiar e para te ajudar nesse crescimento. Quando a gente cresce junto, a gente vai mais longe, né? O networking é muito, muito essencial, principalmente quando você está entrando numa área. E agora, gente, que vocês ficarem sabendo um pouco mais sobre a Mentorama, eu tenho certeza que vocês ficaram mais curiosos ainda para saber mais sobre o nosso curso e os detalhes dessa promoção de 60% de desconto. Além dessa promoção de 60% de desconto, vocês vão conseguir ter a possibilidade de ganhar um curso grátis. Como assim, gente, um curso grátis? Assim, um curso grátis. As 5 primeiras pessoas que se inscreverem hoje no nosso curso têm a possibilidade de ganhar um curso de valor igual ou inferior. Gente, isso é muito incrível. Vocês vão ganhar 60% de desconto e ainda ter a possibilidade de ganhar um curso. E esse curso você pode usar para você ou dar de presente para algum amigo seu. Você pode ampliar o seu conhecimento ou ajudar alguém que você curte, que você quer que aprenda aqui com a gente. Mari, agora eu vou passar a palavra para você continuar o seu conteúdo. Obrigada, vou compartilhar a tela novamente, pessoal, e a gente já volta a falar aqui de ciência de dados e das outras funções anexas. Vamos lá, eu tinha falado para vocês que a gente ia ver com mais detalhes essas 5 áreas, essas 5 funções, e que nós temos hoje uma série de processos dentro do ecossistema e da cadeia de dados, da vida útil de um dado, digamos assim. Então, o que vai acontecer, né? No final das contas, o dado vai ser uma informação que a gente vai conseguir coletar do meio de várias fontes. Então, quais são essas fontes? Dados públicos, dados que a gente está jogando na internet, todos esses dados que estão por aí. Existe sim esse termo, eu vi nos comentários alguém perguntando, Mari, Big Data tem a ver? Big Data tem a ver, porque a gente vai tratar sim uma fonte, uma quantidade de dados muito grande. Então, o Big Data tem a ver com 3 características, muita variedade de fontes, de tipos, de formatos, volume de dados e velocidade. Então, tudo isso tem a ver, sim. Então, a gente vai ter, por exemplo, num funil de dados, famoso funil de vendas, que vocês devem conhecer aí, o povo todo falando de lead, de vendas. Tem, né, uma certa analogia aqui, eu trouxe esse funil de dados para a gente entender o que está acontecendo. Então, dados de consumidores, dados técnicos, se eu estou falando de uma planta industrial, eu vou coletar a vazão de produto, a temperatura que está saindo desse produto, dado técnico mesmo, ou se eu tiver algum carro passando no pedágio, assim, todas essas coisas mais ligadas aos sensores físicos. Dados podem ser estruturados, vindo de consumidor, vindo da própria empresa, dados não estruturados, que não vão ter esse formato bem estipulado, dados de mercado. Então, realmente, muitas fontes, tudo isso a gente vai coletar com o objetivo de responder a uma pergunta. Então, sempre, sempre, sempre pensar em um problema, né? Pensar em uma solução para resolver uma pergunta, para responder uma pergunta. A gente vai, então, aplicar uma série de processos, alguns processos de limpeza, sanitização de dados. O que vai ser um exemplo para vocês? Vamos supor que a gente tenha dados de clientes onde tem vários
campos vazios. Será que esse campo tinha que estar vazio? Será que eu tinha que limpar, tirar esse campo da análise, já que ele está vazio? Ou a pessoa digitou errado? Ou teve algum problema, qualquer coisa que não deveria ter acontecido? Então, a gente pode fazer a sanitização, a limpeza desses dados, tirar dados vazios, pontos vazios, ou tentar completar pontos vazios, né? Tentar fazer uma extrapolação, tentar imaginar, claro, pensando de forma coerente, né? O que seria nesse lugar aí, nesse dado vazio? A gente vai reestruturar. Será que tinha que colocar as colunas em uma outra ordem? Então, na prática mesmo, será que eu tinha que mudar a ordem das colunas? Será que eu tinha que fazer alguma soma, alguma subtração, alguma coisa, né? Alguma manipulação desses dados? E em seguida, chegando então, realmente no valor, né, trazendo um valor, uma análise para esses dados, um resultado dessa análise, onde realmente a gente vai gerar uma melhoria, produtos novos, redução de custo, processo mais rápido, processos mais eficazes, eficiência. Então, sempre pensando em resolver alguma questão. E onde que o engenheiro de dados vai estar nesse funil? Então, a gente vai colocar aqui juntos todas essas 5 áreas dentro do meu funil, dentro do nosso funil. Então, o engenheiro, ele vai trabalhar mais na parte inicial do funil, olhando para os processos de extração de dados. Pensem no engenheiro civil. Ele vai olhar para a estrutura de um prédio, estrutura de uma casa, tubulação dessa casa, parte elétrica, ele vai olhar para a estrutura, para a base. Em engenheiro de dados, a gente pode fazer essa mesma analogia. Ele vai olhar para a estrutura dos pipelines, das conexões dos dados entre os nossos sistemas, entre as soluções diferentes. Então, está tudo funcionando, conectado direitinho. Ele também vai ter conhecimentos de construção de modelo de machine learning, mas principalmente vai trabalhar nos famosos processos de ETL, que é extração, tratamento e carregamento de dados. Então, ele vai estar, pessoal, aqui no comecinho. Então, ele vai estar aqui mais no começo da nossa cadeia. Agora, a gente vai ver os outros 4, né? Então, só já trazendo para vocês não ficarem aflitos, ansiosos com esses temas aqui. Então, logo em seguida, a gente vai ter o cientista de dados, que vai pegar uma boa parte da cadeia. Analista de dados, que também pode entender um pouquinho aqui do começo, mas ele vai ser mais orientado para a parte final. DataVis, que é a parte de BI e visualização de dados também, mais para o final da cadeia, e engenheiro de machine learning na parte mais central. Mas a gente vai retomar isso. Então, como eu falei, né, temos então o cientista de dados, que ele vai buscar responder a uma pergunta, a um problema de negócios. Então, se for uma empresa de calçados, esse cientista de dados vai entender um pouco do problema dessa área de calçados, de sapatos, para tentar resolver essa questão, falar, poxa, gente, quero vender mais. Então, eu quero atingir pessoas que queiram comprar o meu sapato. Então, como que ele vai construir um modelo para essas pessoas, realmente que vai atingir a pessoa certa? Então, esse cientista de dados precisa, sim, entender do negócio, ser capaz de construir modelo preditivo, que são os modelos de aprendizado de máquina, que é o famoso machine learning. Então, ele vai entender, sim, de matemática, estatística, do negócio, de programação. Esse profissional é bem completo. E o que ele vai fazer dentro do dia a dia, dentro das tarefas dele? Ele vai, sim, saber coletar alguns dados. Então, ele não é expert em construção dos pipes, né? Então, das conexões de dados, mas ele pode, sim, ter que ir lá coletar algum dado, ter que realmente tudo bem, pode deixar a gente em cima do dado ali. Ele vai coletar, fazer a aquisição e extração desses dados da fonte que for, né, da fonte que a gente estiver tratando e buscando esses dados. Vai fazer o tratamento, como eu falei, preparar, processar, limpar, arrumar essas colunas, né, reagrupar, tudo mais, manter tudo isso, armazenar em algum lugar, depois processar esses dados. Então, aí, gente, vai ser a grande diferença em relação a um analista de dados, às outras áreas, é que ele vai realmente construir modelos de machine learning, construir modelos preditivos
que nós vamos entender como que funciona, mas já guardem aí que o cientista de dados desempenha essa função, e ele também tem como função comunicar esses resultados. Então, ele vai precisar saber plotar gráfico, tabela, ter um storytelling muito legal para conseguir passar os resultados dos análises que ele tem feito para os clientes, para os chefes, para o management, para todo mundo da empresa. Então, realmente, é um profissional completo, como vocês estão vendo, né? E ele, então, vai entender de matemática, estatística, para conseguir aplicar na construção dos modelos, vai entender aqui sobre o negócio, tá? Sobre a área em que ele está trabalhando, e vai ter competências de programação, para ele conseguir colocar em prática isso hoje no mundo da informática. Bora para a nossa demo? Eu vou, então, trazer a nossa ferramenta para vocês, tá? Então, vou contar para vocês o que a gente vai usar. Inclusive, quem quiser já abrir e fazer comigo, vai ser coisa rápida, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? Então, nós vamos usar... vocês vão precisar de uma conta Google, internet, computador. Se não tiver conta Google, você pode criar rapidinho. Nós vamos usar uma ferramenta que chama Google Colab. E ele permite rodar de forma gratuita, sem nenhuma instalação, o seu primeiro notebook Python. Então, para realmente rodar ele como uma primeira vez, né, realmente nunca rodou nenhum notebook, é bem fácil. E é uma ferramenta bem massa para isso. E também não esqueçam de papel e caneta para vocês anotarem tudo. Ou tirar uma foto nossa aqui, eu e a Irinha, a gente faz uma carinha aqui, um sorrisinho para vocês darem. Tirar um print... Adorei. Postar e marcar a gente. Pode marcar a Mentorama, me marcar, que a gente quer ver o que vocês estão estudando. Inclusive, se vocês fizerem o exercício, me manda o exercício, que eu quero só ver se vocês conseguiram fazer. E se fez outros, né? Se fez algum outro exercício. Porque esse tema, gente, é bem legal, tá? Quero saber até se vocês assistiram. Então, antes eu vou já entrar no tema. Quero saber se vocês assistiram às Olimpíadas. Eu adorei, gente. Sou fã de carteirinha. Queria ficar o dia inteiro lá assistindo os Jogos Olímpicos, ao invés de ir para o trabalho, mas óbvio que não podia, né? Contem aí. Então, enquanto isso, eu vou já subir uma outra telinha que eu vou subir para vocês, para a gente fazer tudo junto. Ai, Maria, então... eu também vou anotar tudo aqui. Eu adorei essa demo. Vão anotando. Então, olha, eu tô no Google, tá bonitão, tá? Vamos juntos aqui. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos procurar juntos aqui, primeiro de tudo, um conjunto de dados, tá? Então, a gente vai buscar um conjunto de dados real juntos, importar no nosso notebook, abrir, visualizar esses dados e construir gráficos. Então, a gente vai num site que chama Kaggle. Pode colocar no Google aí, gente, Kaggle, vocês vão entrar no primeiro. E ele é muito legal. É um site onde tem competições, conjunto de dados, códigos compartilhados. É bem massa, tá? É bem legal. E quem estiver começando a estudar, aconselho a dar uma olhadinha. Então, a gente vai procurar aqui no Kaggle, Olimpíadas, Jogos Olímpicos, tá? Vou colocar aqui Olympics Tóquio. Vamos ver o que a gente vai achar. Que eu queria... Deixa eu pegar aqui o meu... Vou mandar certinho o nomezinho para vocês. Tem o em Tóquio, tá? O conjunto de dados que a gente vai usar. 2021, Olympics em Tóquio. Então, quem puder, produção, queridas, manda aqui no chat pro pessoal escrever esse nomezinho aqui. Vocês vão fazer o download desse conjunto de dados e, basicamente, existem alguns arquivos Excel. Isso mesmo, vocês escutaram, Excel, que a gente vai usar, tá? Existem vários tipos de arquivo, pode ser CSV, posso mandar também, acho que dá, né? Dá para mandar aqui? Ah, dá, boa, alguém já mandou também. Beleza, então a gente vai baixar, vocês baixem e dezipem. E aí o que a gente vai fazer agora é ir na nossa ferramenta, tá? Então vamos na famosa ferramenta Google Colab. Escrevi aqui o Google Colab, vou entrar no Google Colab e basicamente ele vai me permitir criar um novo notebook,
tá? Então, ele vai abrir um exemplo, a gente só vai colocar aqui, arquivo, novo notebook, gente, desculpem a língua, agora que eu vi que está em outra língua, mas basicamente aqui, file, arquivo e novo notebook. Ele vai abrir um novo notebook do zero e a gente vai fazer junto esse novo notebook do zero, beleza? Qualquer dúvida, já vão colocando aqui. No Kaggle, precisa criar conta para baixar o dado. Precisa para você baixar. Você pode navegar o quanto quiser, mas a conta é de graça. Cria com o seu Google, tranquilo, ou qualquer coisa também. Fica assistindo aqui a palestra, aqui o nosso webinar. Se você gostar e quiser fazer mesmo, depois vocês vão lá criar. Vamos lá, então a gente vou dar um nome aqui, um teste webinar. Oxi. E nós vamos, primeiro de tudo, falei para vocês, a gente vai importar os arquivos, né? Tem que ter algum arquivo para a gente ler, tá? Então, vou mostrar para vocês onde está o meu. Então, aqui é o que ele extraiu, beleza? Vocês vão baixar, vocês vão ver a extração desses arquivos. Só um exemplo, vocês podem fazer com o arquivo que vocês quiserem. Eu trouxe esse porque eu acho as Olimpíadas muito legal. E tá bombando de exemplo também lá no Kaggle, se vocês quiserem ver. Então, a gente tem 5 arquivos Excel, a gente vai usar 2, tá? Então, como é que vai funcionar? Isso aqui se chama um notebook. A gente tem um espaço aqui no meio, onde a gente vai escrever o nosso código. Eu posso escrever um código ou eu posso escrever um texto também, tá? Então, se eu clicar aqui, olha, mais texto, eu crio um texto e eu posso escrever aqui, ó. Olá, pessoal, aqui é a Mari. Beleza? Então, como que faz para dar um enter neste notebook, tá? O notebook, ele é diferente de escrever no Word, de escrever em algum e-mail. Quando você dá enter, ele não vai compilar, né? Ele não vai lançar o código. E ele vai só dar um enter, tá vendo que eu tô dando um enter? Então, eu tenho que apertar Shift Enter, tá? Então, eu vou apertar junto, Shift Enter, ele vai lançar esse código. Então, esse é basicamente o único comando de teclado que vocês precisam saber. Agora, a gente vai carregar o nosso arquivo, tá? Então, eu vou aqui, olha, eu tô aqui com os meus arquivos, vou pedir para vocês carregarem o arquivo de medalhas. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou fazer um drag and drop, tá? Então, eu tô segurando aqui bonitinho, ó, tô jogando ele aqui, joguei ele, vou aceitar. Ele tá carregando, eu vou jogar também o entry gender, que na verdade é o gênero dos atletas. Coloquei aqui também, tá? Então, ele tá carregando, vocês vão ver que ele carregou. E esses arquivos estão agora estocados aqui na minha conta. Se eu fechar aqui essa página, eu preciso carregar de novo, tá? Infelizmente, essa é a forma como ele trabalha aqui o Google Colab. Mais nada também que não seja rapidinho, né? Então, o que nós vamos fazer primeiro, pessoal? Vou colocar aqui até um textinho para vocês. Nós vamos, primeira coisa, nós vamos importar o que a gente chama de biblioteca. Tá? Então, a gente vai importar, só realmente algo que vocês têm que simplesmente entender e aceitar, tá? Que existem bibliotecas dentro do Python e de outras linguagens de programação também, e que vão ajudar a gente a não partir do zero, tá? Então, as bibliotecas, elas vão ajudar a trazer alguma função já existente, onde a gente pode só chamar ela e usar. Mari. Oi. Tem um pessoal que não está conseguindo arrastar e perguntaram se existe uma outra forma de inserir. Existe, você pode clicar aqui, olha, nesse botãozinho e inserir. Nesse primeiro ícone aqui, onde está o meu mouse. Vamos lá, vou continuar, porque essa nossa demonstração rapidez, espero que vocês consigam fazer comigo. Que algumas pessoas consigam fazer comigo. Qualquer coisa, gente, já falei, ó, quando eu terminar o notebook lindão, a gente faz uma pose, eu e a Irinha aqui, vocês tirem uma foto e a gente posa para vocês. Vou importar, o que eu vou fazer? Shift Enter, vou dar um run, né, compilar esse código. Você também pode compilar o código nessa flechinha aqui, nesse play, tá? Então, pode também compilar apertando play. Eu prefiro colocar no teclado direto. Então, o que a gente fez? A gente importou uma biblioteca,
beleza? Essa biblioteca vai ajudar a gente a processar os nossos dados, por exemplo, a ler um arquivo Excel. Então, vocês vão aos poucos entendendo quais as bibliotecas tem que usar, tá? E as bibliotecas você vai aprendendo também aos poucos. Não precisa aprender todas as bibliotecas Python de uma vez, vai aos poucos, realmente, conforme você for precisar, tá? Então, agora, a gente vai realmente ler o arquivo. Beleza? Então, a gente vai ler o arquivo. Eu vou criar aqui uma variável que vai receber todos os dados do nosso Excel. Então, eu vou chamar aqui de medalha. Vamos colocar aqui assim mesmo, em inglês. E aí, eu vou criar, como eu falei para vocês. Gente, vocês vão ver que a gente vai rapidez aqui, né? Sorry. Eu vou usar essa função da biblioteca, do Pandas, e vou ler este Excel, certo? Então, para eu saber o que eu estou lendo, que eu quero ler este arquivo que está aqui, tá? Então, é muito mais fácil, eu aconselho vocês a não ficarem escrevendo, mas a clicar nos 3 pontinhos e colocar aqui, ó, copiar o caminho do arquivo. Copiar o caminho do arquivo. Copiou, só cliquei, eu vou vir aqui e vou colar em Ctrl+V. Tá? Então, eu copiei, então tem que colocar aqui. Quem até perguntou, gente, o que faz, né? Qual que será que é o dia a dia de uma pessoa? Ela vai fazer vários testes, né? O cientista de dados, ela vai fazer testes e projetos para começar a construir esses notebooks, para otimizar modelo. Então, é uma parte do dia a dia dela, isso. Então, para a gente ir mais rápido, eu vou trazer mais um outro código que é para importar o gender aqui. Então, tá vendo que ele rodou, ele leu. E agora, se a gente quiser ver o que está acontecendo, ver o que a gente importou, porque até agora não estamos vendo nada, né? Então, para realmente ler, vamos colocar outro para vocês entenderem aqui. Vamos aqui ler os dados das tabelas. A gente vai usar também uma funçãozinha que vai chamar head, que é cabeça, a parte superior. Então, vou colocar aqui, por exemplo, medalha, head. Então, o que ele vai me imprimir aqui? As primeiras 5 linhas dessa tabela, tá? Então, a gente tem Estados Unidos, China, Japão, quais são as medalhas, etc. Vamos ver o outro também, gender head. Ele vai me imprimir mulher, homem, total de cada disciplina. Então, beleza, né? A gente tem uma série de funções que vão permitir a gente analisar e ver o que está acontecendo dentro dos nossos dados. Beleza? Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa. Qualquer coisa, você me avisa aqui, Airin. Vamos continuar. Estou perguntando sobre linguagem. Então, vocês estão vendo que eu estou usando Python, né? Existe, sim, a linguagem R, que é uma outra linguagem para se fazer tratamentos similares, construir modelo, visualização de dados também. No mercado usa-se os dois, um pouco mais o Python, mas usa também o R. E para você conseguir fazer a extração de alguns dados de base de dados, você vai usar SQL. Vocês vão ver também que dentro do curso que a Airin vai contar, tem tudo isso também. Mas a gente tem que aprender um pouco dos dois. Agora, por último, né, mostramos aqui só um pouquinho rapidamente algumas macro etapas que a gente vai fazer. Claro que isso vai, né, se detalhar muito mais, mas agora eu quero pôr em prática, eu quero fazer um gráfico, olhar mesmo para esse gráfico, para esses dados de uma forma mais visual, tá? Então, a gente vai ter que importar mais uma biblioteca. Porque essa primeira só deixava a gente fazer mais um processamento, a manipulação de dados. Então, agora a gente vai importar uma biblioteca que chama Matplotlib. Então, a gente vai importá-la, e aí o nosso notebook vai já entender funções pré-determinadas, e a gente vai conseguir usar tudo isso já diretamente no nosso notebook. Eu vou, de novo, copiar um código aqui para vocês, que vai mostrar, que vai plotar um gráfico. O que eu estou fazendo aqui, né? Vou explicar para vocês. Eu quero plotar aqui os países, então os top 10 países que têm medalhas de ouro, mais medalhas de ouro, tá? Então, nós temos alguns
algumas manhas aqui, por exemplo, eu vou tirar esse código para vocês verem que sem ele a gente não vai nem conseguir ler os países, né? Então, basicamente, aquilo lá era só visual, tá? Era só algo estético, mas que os dados já estão aqui. Então, a gente vai pedir para ele plotar um gráfico de barras. E depois que a gente plotar esse gráfico de barras x e y, a gente vai fazer o show dele, ele vai mostrar realmente o que a gente definiu como gráfico, só para vocês terem uma ideia realmente de como que é isso tudo. E aí a gente adicionou também essa rotação, então, para eu conseguir ler, tirar as legendinhas para a gente conseguir ler. Então, vocês conseguem ler aqui, Estados Unidos, China, Japão, então, do país que tem mais medalha de ouro até o menos medalha de ouro, tá? Então, a gente está classificando ele aqui, organizando em ordem decrescente. Basicamente, são alguns exemplos de leitura, né, importação dos dados, a gente imprime eles e traça um gráfico de forma bem simples, dentro de uma ferramenta também super tranquila, no sentido, assim, em termos de instalação, tá? Então, hoje em dia, no nosso dia a dia, um cientista de dados vai acabar usando outras ferramentas, como Jupyter Notebook, mas essa ferramenta, que é o Google Colab, é legal para quem está começando, não precisa instalar nada, não precisa também ter muita dor de cabeça com isso. Beleza, gente? Eu vou voltar aqui, ler alguns comentários, ver se tem alguma coisa bem relacionada a isso. Enquanto isso, para quem perdeu ou quem está tentando entender, ler aqui, copiar o que eu escrevi, já pega o papel e caneta e copia aqui essa fórmula, que eu vou ler os comentários de vocês. Tem algumas dúvidas, Mari, mas não sei se são exatamente relacionadas ao que a gente acabou de ver. Perguntaram aqui sobre o Python também, qual a diferença prática em fazer via Python ou Excel mais Power BI. Vamos lá, a gente vai ver essa questão do Power BI já, vou deixar vocês curiosos esperando, mas em relação a Python e Excel, depende muito da quantidade de dados, da complexidade que você vai, da complexidade da análise que você vai fazer. Aqui a gente está no comecinho, é para vocês entenderem as sintaxes e ver o que é possível fazer. Mas a partir do momento que você tem muitos dados, que não cabe nem no Excel, gente, isso acontece mesmo. Tem exemplos que a gente trata em aula que os dados não cabem no Excel, tem mais linha do que o Excel consegue receber. E a grande, sim, realmente, outro fator muito importante é que no Excel você não vai construir modelo preditivo, né? Você não vai construir um modelo de machine learning dentro do Excel. Tem gente, já fiz casos lá no comecinho, a gente usava realmente Excel e aproximava por função e conseguia usar um pouquinho do Excel, mas a partir do momento que começa a usar modelos preditivos mais complexos, a gente vai partir para o Python, realmente vai ser a linguagem mais usada. Não existe, hoje em dia, não se trabalha com esse tipo de aplicação no Excel, não. Muitos engenheiros, eu vejo assim, os meus colegas, até quando eu comecei somente na área de engenharia, a gente ainda usa muito, não tem como fugir, né? Mas quando fala de ciência de dados, a gente vai para o Python, SQL, R, não tem como. Vou voltar, então, para a nossa apresentação, pessoal, e nós vamos, então... Descarregou aqui, gente. Um segundinho. Até perguntaram também sobre a diferença de SQL e Python, mas eu acho que a gente mais para frente vai falar um pouco sobre isso, né, Mari? A diferença é bem grande, gente. O SQL, ele é voltado para... Ixi, vou ter que voltar lá de novo. É para parte de extração de dados, tratamento e manipulação de bases de dados, tá? E o Python vai ser para tudo que é depois de você já ter extraído os dados. Então, ele vai ser, se a gente pegar até na nossa cadeia, o SQL vai ser usado nessa parte inicial, para você trabalhar com as bases, extrair os dados, organizar, armazenar. Depois que você já tem isso pronto, suas bases prontas, e já escolheu quais dados você vai usar, você passa a usar o Python. Ai, boa! Olha aqui, ó, Giovanni foi massa. Eu podia, né? Posso colar aqui pra vocês também, gente. Se vocês forem bonzinhos, eu colo aqui.
Falamos de engenheiro de machine learning, falamos de ciência de dados, fizemos a nossa demonstração live de um notebook Python, que também pode ser usado no Jupyter, mas nós usamos o Google Colab, que é concreto, que realmente mão na massa do que a gente pode fazer com esse tipo de ferramenta, feito em, gente, 20 minutinhos, 10 minutinhos, não tem como a gente entrar tanto no detalhe, né? Agora a gente vai passar para a nossa terceira função, que é o analista de dados. Então, ele vai se focar muito mais no final da cadeia, olhando mais para as análises voltadas para a tomada de decisão e vai ter processos similares aos cientistas de dados, como eu coloquei no nosso outro slide lá, ele também vai coletar dados, fazer tratamento, armazenar e analisar, visualizar. Então, o que está faltando aí, gente? Falei para vocês anotarem um processo muito importante, está faltando a parte de construção de modelo. Né? O analista de dados, ele não tem a parte de construção de modelo como uma tarefa dele. Tá? Então, é isso que está faltando aqui, e que esse analista não é responsável pela construção dos modelos, ele não tem isso realmente nas tarefas dele, e essa é a grande diferença neste caso, e vamos ver outras também, mas antes eu quero falar para vocês sobre 4 tipos de análise de dados. Então, existem análises que a gente chama de descritiva, que vai olhar para o que aconteceu. Então, a grande palavra aqui é o que, tá? Então, o que aconteceu naquele processo? O que aconteceu naquela empresa de sapatos? O que aconteceu? As vendas caíram? Então, eu estou só analisando. As vendas caíram. Aí, por quê? Então, a gente vai fazer uma análise de diagnóstico. As vendas caíram porque o consumidor parou de comprar sapatos fisicamente, estão comprando só na internet. Então, a gente analisou, certo? Depois, existe uma análise preditiva. Então, a gente pode olhar para o futuro, construindo um modelo, né, de machine learning. Então, aqui vai entrar um cientista de dados que vai ajudar a construir esse modelo inicialmente e que vai fazer esses estudos dentro de notebooks de Python, e ele vai fornecer o resultado do modelo para os analistas poderem rodar essa análise, rodar e ter resultado. Então, ele vai prever, por exemplo, futuros resultados de vendas, de consumo, de hábitos do consumidor ou qualquer outra análise preditiva. E depois a gente tem uma análise prescritiva. Então, depois de prever, talvez esse resultado não é o esperado, então a gente vai prescrever uma outra ação. Como no médico, né? Você está doente, vai no médico, o médico faz um diagnóstico do que você tem, aí ele vai falar assim, bom, se você não tomar tal remédio, ele vai pensar, né? Se você não tomar o remédio, você vai ficar mais gripado ainda. Então, ele te dá uma prescrição, ele te dá um remédio para você não continuar nesse seu quadro de gripe, né, por exemplo. Então, a mesma coisa vai acontecer com os negócios. Se o negócio estiver indo de mal a pior, a gente vai prever e vai tentar prescrever alguma ação. Ainda na comparação entre analista e cientista de dados, existe a noção de período, tá? A noção temporal. Porque o cientista, ele vai olhar para dados futuros, ele vai conseguir prever comportamentos futuros, e o analista tende a olhar o que acontece agora, o que aconteceu no passado. Então, tende a trazer uma análise de dados existentes, de dados atuais, de dados históricos. Ele não vai tanto conseguir criar essas predições, a menos que use algum modelo já construído pelos cientistas de dados. Agora, o engenheira de machine learning. Então, a gente viu, né, antes de eu falar realmente, finalizar o que ele faz, nós vamos ver o que é o machine learning, tá? Então, situando novamente aqui, esse engenheira de machine learning está no meio da cadeia, também construindo modelo, mas a gente vai entender primeiro o que é o machine learning, né? Porque senão a gente não entende o que essa pessoa faz. Para começar entendendo o que é o machine learning, eu vou explicar para vocês o que é o desenvolvimento de software e modelos tradicionais. Então, neste desenvolvimento tradicional, a gente vai primeiro identificar um problema. Falei para vocês que a gente não desenvolve solução sem problema em nenhum caso da vida, tá? Em nenhum caso, nem no machine learning, nem no tradicional. Tem que resolver o problema que existe. Então, a gente vai identificar um problema. Então, vamos supor que eu quero calcular o valor de um apartamento, tá? Então, eu quero precificar um apartamento hoje.
Vamos supor que eu seja expert nessa área. Eu entendo de mercado imobiliário, que não é verdade, mas entendo. Então, eu vou escrever uma fórmula lá, falando assim, Airin, o apartamento em Pinheiros custa 200 por metro quadrado. R$200 por metro quadrado. Se fosse isso, estaria massa, né? Estaria todo mundo comprando apartamento, mas tudo bem. O apartamento custa 12 mil reais por metro quadrado, mais vagas na garagem, mais isso e aquilo, mais condomínio. Então, a gente escreveu a fórmula, certo? Estou escrevendo para ela como calcular o valor desse apartamento. Mesma coisa com alguma outra função. Isso que eu ia falar, obrigada. Se eu quiser calcular rendimento na minha planta industrial, então também posso escrever lá tudo certinho, os balanços de energia, de massa, como que está gerando o produto e tudo mais. Isso é um humano, tá? Então vocês estão vendo aqui embaixo, isso é um humano escrevendo isso. Eu tô lá, peguei minha caneta e meu papel, escrevi, coloquei dentro de um programinha. Então esse programa vai ser o software que vai englobar o meu modelo. E esse modelo foi feito manualmente. Mesmo que eu estou colocando dentro de uma máquina depois, quem escreveu fui eu, né? Fui lá e escrevi o modelinho. E o que acontece no Machine Learning? Basicamente, é a mudança dessa solução proposta, tá? Então, fazendo indo e volta aqui, vocês estão vendo que o que vai mudar vai ser essa solução. A gente vai ter um problema a resolver, só que a solução não vai ser encontrada pela Mari. A solução vai ser encontrada pela máquina, por um algoritmo da máquina. E é esse famoso aprendizado de máquina, machine learning, que a máquina vai aprender a resolver determinados problemas. Então, eu vou dar para ela vários dados de mercado, de apartamento, vou pegar vários dados, bairro, tamanho do apartamento, condomínio, tudo, vou pegar tudo, vou dar para ela. Ela vai colocar isso no modelo, vai colocar isso nesse algoritmo, e ela vai entender, né, ela vai conseguir traçar para mim uma função que consiga me devolver esse resultado, que consiga realmente calcular o resultado, né? Então, ela vai encontrar o formato da função. Basicamente isso. Né? Então, às vezes, a função pode ter um formato muito difícil de se imaginar, né? Então, muito complexo, que a gente nem conseguiria traçar. Mas a máquina ela vai conseguir interpretar como calcular esse valor. E aí, igualzinho, mesma coisa de antes, a gente vai colocar isso num potinho aqui, a gente vai colocar isso num software e ele vai conseguir rodar nos computadores e as pessoas vão conseguir reutilizar esse algoritmo, né? Então, a gente está dando dados para um algoritmo que ele está gerando um algoritmo de machine learning, realmente que vai representar esse sistema. Ari, a Stephanie perguntou aqui qual a diferença entre o machine learning e o deep learning? O machine learning é esse que a gente falou, né? Que a gente vai interpretar, a gente vai encontrar a função para um determinado sistema usando dados. Isso pode ser, isso é mais abrangente que o deep learning, tá? Então, o deep learning vai ser uma área, uma sub-área dentro do aprendizado de máquina, onde ele vai ser mais empregado para análise de imagens, por exemplo. Então, o Deep Learning ele é mais complexo, vai usar o famoso rede neural, Neural Network, por exemplo, também, e ele vai ser aplicado muito mais nessa questão de análise de imagens, tá? Mas o Machine Learning é mais abrangente. Olhando agora, pessoal, para o Business Intelligence, o Data Viz, a gente chama às vezes, que é a visualização, perdão, a visualização de dados, e o Business Intelligence, famoso BI, aí que vem também o Power BI, algumas pessoas estão falando muito isso no mercado, né? Então, daí que vem o famoso BI, porque todo mundo, no final do seu modelo, no final do dia, no final de qualquer trabalho, vai precisar mostrar o que está fazendo. Você não vai... A comunicação, gente, é tudo. Não adianta você ser a melhor pessoa, você não comunica os seus resultados, ninguém vai saber o que está fazendo. Se não comunica quais são as ações a serem tomadas, ninguém vai tomar essas ações. Ninguém vai fazer nada se não tiver comunicação. Então, o BI é uma forma de se comunicar a partir dos dados. O Data Viz também é a forma da gente realmente passar a informação de forma clara para que o público consiga interpretar e ler o que você está querendo passar.
E aí tomar decisão também baseado nesses dados de BI, olhando para eles, e que vocês lembram toda a cadeia antes, né? Isso está vindo de alguns pipelines, algumas conexões de dados, está vindo de um monte de fontes de dados, que está podendo ou não passar por um processo de construção de modelo de machine learning, para depois ir para os nossos relatórios de visualização de dados. E chegando aqui numa das perguntas, né, o que é o Power BI? Então, o Power BI é uma ferramenta de BI, de Analytics e Business Intelligence, então de análise de dados e Business Intelligence, e o Power BI é da Microsoft, então ele está aqui no topo, é considerado como a melhor ferramenta dessa área, hoje em dia. Depois a gente tem o Tableau, Click, é uma ferramenta também bem usada, bastante usada da IBM, Google, SAP, então tem um monte de ferramenta, mas a que está sendo mais usada mesmo é o Power BI e comercializada pela Microsoft. Então, como, pessoal, chegou a grande questão, até ouvi uma pergunta, quais são as soft skills necessárias, aguenta a mão que eu vou falar também das soft skills, mas agora eu vou deixar a Irene dar mais um recadinho para vocês e eu volto também trazendo a minha opinião sobre como começar na área de dados. É contigo. A gente não está te escutando. Obrigada, Mari, ainda não tinha ligado aqui. Muito obrigada por tanto conteúdo legal. E agora eu vou dar um complemento aí nessa pergunta que você fez para a gente, né? Como entrar na área? A Mentorama tem um programa muito interessante para você que quer entrar na área, para você que quer entender o panorama geral da área, desde os fundamentos até o conhecimento mais avançado. É o nosso programa Profissão Cientista de Dados. Esse programa, ele é combinado de 4 cursos. Ele é composto por 4 cursos. O Cientista de Dados, SQL, que o pessoal falou por aí, R para Data Science e Conhecimento Universal do Programador. Então, a Mentorama pensou nessa combinação para você ter toda uma expertise necessária para você ir aí com tudo para o mercado. Você vai utilizar o Python, que a gente falou bastante aqui, que é uma das linguagens mais fáceis e mais utilizadas no mercado. Aplicar algoritmos de aprendizagem, né, os famosos algoritmos que estão aí, né, tudo que a gente vê na vida hoje em dia tem um algoritmo por trás. E mais todos esses tópicos de dados, gerenciamento de projeto, até mesmo as soft skills, porque por conta dos nossos laboratórios, você pode encontrar tudo que é necessário no nosso curso Programação Cientista de Dados, no nosso programa Profissão Cientista de Dados. O laboratório que eu falei aqui agora, né, das soft skills, é um laboratório prático de desenvolvimento de aplicativos. Então, com a orientação de um expert do mercado, você vai ter uma experiência de um desenvolvimento de um serviço web. Ter essa habilidade em equipe e desenvolver um projeto real, gente. Lembra que a gente falou de aprender na prática? Aqui você vai conseguir colocar o seu projeto na prática e criar um desenvolvimento de serviço real. Além de ter esse portfólio e toda essa experiência, você vai poder ter um network incrível com o pessoal da indústria de programação. E um dado que eu acho que vocês vão achar interessante é que 88% dos nossos alunos começam a ganhar dinheiro a partir do 4º mês de curso, gente. Então, é muito possível você começar a ingressar aí no mercado rapidinho, logo depois de se inscrever aqui no curso aqui com a gente. Começando como freelancer, como júnior, como a Mari começou como júnior, que ela contou pra gente. Então, é super possível com toda essa expertise que você vai ter aqui com a Mentorama. O seu projeto, que eu falei que era cereja do bolo, você vai trabalhar um case real. Então, vai ter uma demanda real do mercado. É como se você fosse contratado para fazer para um cliente. E aí você vai criar esse projeto, vai ganhar experiência, vai adicionar no seu portfólio e ainda vai ter contato com essas pessoas incríveis que são seus mentores ali na banca,
fazer um network, aí já teve gente que foi contratada pela banca, então é uma possibilidade incrível de você conseguir fazer um network bom, fora a experiência e o seu portfólio. Você vai ganhar o nosso certificado, você vai fazer o seu currículo colocando todas as suas habilidades e você pode ter ajuda para conseguir um emprego fazendo o seu currículo, produzindo seu currículo aqui com a gente, com o nosso suporte do Centro de Carreiras. Eles vão te dar as diretrizes necessárias para você fazer o seu currículo, o seu portfólio. Você vai ter workshops com especialistas da área para te dar um panorama geral, ampliar ainda mais a sua visão sobre a área e consultorias sobre a sua carreira. Então, você vai ter também uma mentoria. Gente, isso é muito especial, porque às vezes quando a gente está entrando numa área nova, a gente pensa, nossa, e agora? O que eu faço? Me formei, para onde eu vou? Muita vaga, muita coisa. E aqui você tem um direcionamento. Isso é muito importante e especial. É um diferencial muito grande também da Mentorama. E vocês têm ainda mais privilégios, gente, se vocês fecharem esse programa Profissão Data Science. Vocês têm 4 orientações por ano sobre a carreira, 6 workshops diferentes ao longo do ano, os laboratórios que eu contei para você e as consultas com os mentores. Então, gente, vocês estão aqui hoje no webinar pensando, nossa, eu quero muito entrar na área, né? O último slide da Mariana aqui foi como entrar na área. Você pode começar a dar o seu primeiro passo para a carreira dos seus sonhos, para a vida que você quer ter, se inscrevendo, assistindo às aulas, realizando as tarefas, recebendo os feedbacks. Enquanto isso, você já vai ter as oportunidades de trabalhar na área, mas depois você vai ganhar o seu certificado, toda a expertise possível que você vai ter aqui na Mentorama, e o centro de carreira, enquanto tudo isso você não chegar onde você quer, o centro de carreira vai te ajudar a encontrar aquele fit, aquela vaga que você quer, com os requisitos que o mercado quer. Então, é todo o suporte de uma escola que sabe o seu potencial. Você vai conseguir o que você almeja estudando aqui com a gente. Então, pessoal, para saber mais os detalhes sobre o desconto, tenho certeza que agora tem um monte de gente interessada em saber mais formas de pagamento, tudo certinho, mais detalhes sobre os cursos. Se inscrevem aí no botão. Os nossos consultores de venda vão falar tudo o que vocês precisam saber para começar essa jornada maravilhosa aqui com a gente. Lembrando que os 5 primeiros vão conseguir o curso gratuito, hein? Então, corre lá. Agora eu vou passar a palavra para a Mari novamente. Obrigada, vou voltar a compartilhar, pessoal. Eu estava falando sobre como começar na área, então vou trazer para vocês a minha visão sobre essas competências necessárias a se desenvolver a longo prazo também, gente. Não fiquem aflitos, nada da noite para o dia, tudo é um crescimento contínuo. Como eu falei, eu gosto muito de pensar em aprender por projetos, e projetos simples, depois você vai complexificando. Então, por exemplo, nós vimos aqui juntos, de A a Z, como você constrói um gráfico. Você vai procure o seu conjunto de dados, vai ler o conjunto de dados, vai entender, analisar, plotar o gráfico. De A a Z, faltaria a gente fazer um modelo mesmo, que levaria um pouco mais de tempo para vocês aprenderem, mas fazer completo, usando coisas básicas, dados básicos, né? Então, você pensar em realmente você conseguir percorrer todas as etapas da pirâmide, e a pirâmide é pequenininha ainda. E aos poucos você vai realmente fazendo um projeto maior e mais complexo, e também, de novo, fazendo de A a Z. Pensando então nas competências técnicas, vocês têm que ver e começar a aprender sobre extração e manipulação de dados, que é, sim, ligado a todas essas competências, né, de ciências de dados, de você conseguir extrair os dados das fontes, manipular, limpar e tudo mais. Visualizar os dados, basicamente, então, chegar nesse ponto de plotar os gráficos,
seja gráfico individual, seja você construir uma ferramenta toda de visualização de dados, seja você usar uma ferramenta somente de visualização de dados, como para os especialistas de BI, então que também cientistas de dados costumam saber mexer em certas ferramentas. Saber sobre linguagens de programação, como Python ou R, saber sobre matemática, estatística, machine learning, então algoritmos que são usados para construir modelos, e conhecer sobre bases de dados, que aqui vai entrar o SQL, que é essa linguagem para conseguir trabalhar com bases de dados e extrair dados das bases. Em termos de competências socioemocionais, transversais e soft skills, acho que hoje no meio da tecnologia a gente precisa muito saber se adaptar. Então, acho que a adaptabilidade é algo super importante, porque os projetos estão sempre mudando, as competências, as tecnologias, até as bibliotecas, linguagens, tudo é muito, né, volátil, rápido, e então a gente tem que saber se adaptar a tudo isso, saber trabalhar usando novas metodologias de organização e de trabalho, como metodologias ágeis, Lean, Kanban, então a gente saber o nosso lugar dentro disso tudo, né? Então cada um vai ter um papel, como é que você usa tudo isso no dia a dia, saber trabalhar em equipe, e uma equipe multidisciplinar, eu acho que isso é muito, muito importante na área de dados. A gente fala muito hoje em dia, né? Abre os olhos, tentamos abrir os olhos de todo mundo quanto aos vieses nos algoritmos. O que é isso? É quando o algoritmo ele traz uma visão humana enviesada, preconceituosa a respeito de um certo problema, alguma solução proposta. Se a gente tiver aqui um algoritmo que vai fazer uma pré-leitura de currículo, vai selecionar alguns currículos já para uma vaga. Então, se na hora de rodar e construir esse algoritmo, a gente tiver colocando dentro dele somente currículos de homens, ele vai entender que quando ele lê um currículo de mulher, esse currículo não é qualificado, né? Então, ele já está trazendo um certo preconceito, uma tendência, um viés que não existe, mas ele existiu nos dados que a gente forneceu. Tem uma série, um filme, né, na Netflix bem legal, que é Coded Bias, chama Coded Bias, posso escrever aqui nos comentários, e ele conta de uma cientista, né, que testa um algoritmo feito por outras pessoas, e ela é uma pessoa negra, e ela não consegue usar, né, ela é uma pessoa preta, de pele preta, que não consegue usar o aplicativo, não consegue de jeito nenhum, ele não reconhece o rosto dela, e aí, um belo momento, ela resolve colocar uma máscara branca no rosto, e ele reconhece neste momento. Então, ela alerta muito as pessoas, né? E virou um filme, né? Virou esse documentário e conta, né? Por quê? Porque quando construiu esse algoritmo para reconhecer o rosto, a gente deu vários rostos né, de pessoas brancas, por exemplo, de homens brancos, vamos supor. Então, ele consegue reconhecer melhor, já que foi usado fotos e imagens desse tipo de fisionomia para construir. Né? Assim como eu dei o exemplo do currículo, se a gente usar só currículo de homem para construir uma base de currículos e para conseguir analisar, o algoritmo vai achar que mulher não está capacitada para aquele cargo. Né? Então, isso acontece em vários momentos mesmo, que é essa questão do algoritmo. Mas é bom a gente... Por que eu estou falando isso? Né? Porque as equipes de dados, elas tendem a ser multidisciplinares para não trazer esses viés nos algoritmos, para realmente tentar deixar o mais diverso possível essa equipe, para todo mundo ter uma posição, uma visão diferente e conseguir estar atento a todos esses pequenos problemas que podem acontecer, porque quem constrói algoritmos são humanos são enviesados, a gente tem o nosso ponto de vista, não tem como. Né? Então, é realmente trazer a maior diversidade possível na hora de construir qualquer solução. E, por último, ter uma boa comunicação. Então, acho que, como eu falei, você conseguir passar essa mensagem, passar o que você está pensando, está almejando, seja na sua carreira, seja no trabalho pontualmente. Acho que uma boa comunicação é essencial. E ter um conhecimento e entendimento do negócio
e das dores do negócio, então eu trouxe isso como uma forma transversa, porque você vai ter que aplicar as suas competências soft, tanto soft quanto técnicas, para trazer valor para o negócio. Então, entender, ter conhecimento do que você precisa fazer, né, do que você precisa resolver como desafio, e aplicar o necessário, tanto competências técnicas quanto socioemocionais. Então, gosto bastante de falar dessa definição, que é um profissional em T, onde esse profissional vai ter uma competência mais especialista, por exemplo, se tiver uma pessoa aqui que quer muito ficar só na parte de construir modelo de machine learning. Quero ficar realmente só testando vários modelos, vendo qual que é o melhor, tudo mais. Então, ela precisa, sim, ter várias competências transversais, generalistas, como matemática, estatística, conhecer sobre bases de dados, saber linguagem de programação, outras linguagens, habilidades socioemocionais, entendimento do negócio, metodologia de trabalho. Então, o que eu citei antes, mas realmente aplicado ao que a pessoa vai precisar. E isso se aplica para muitos profissionais. Inclusive, perguntas assim do pessoal, Mário, trabalho já numa área financeira, será que tem como entrar? Trabalho no marketing, será que tem como entrar? Direito, tudo mais. Então, realmente, hoje a gente precisa muito, muito mesmo de profissionais que são já da área técnica do negócio e que possam trazer essa visão para projetos orientados a dados. Porque, sim, a gente precisa entender bem do problema, do desafio, e essa pessoa ela vai ser essa ponte com os nossos clientes do projeto, né? Precisa sim engajar uma pessoa que seja da área técnica dentro das equipes de projeto baseado em dados. Sempre tem um engenheiro, sempre tem, se for no nosso caso, na empresa que eu estou, a gente estiver fazendo um projeto para engenharia, então vai ter um engenheiro lá de campo mesmo que vai vir ajudar no projeto para poder fazer essa ponte com quem vai usar, né? Então é bem importante, até citaram também. Se eu falar mais orientado a direito mesmo, tem a questão da LGPD, então, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, gente, tem muita coisa, dados estão em todos os lugares, a gente não tem nem como ficar falando aqui 10 horas, a gente não vai parar de falar sobre casos de usos e aplicações. Então, para encerrar, quem aí vai hoje assistir um Netflix ainda... Oba! Adorei vai prestar atenção aqui nesses exemplos para finalizar a minha apresentação e eu vou contar para vocês 5 casos de uso de dados por trás da Netflix. Acho super interessante porque é muito real, gente. E você começa a ver essa mesma analogia em vários outros aplicativos, outros sites, e o pessoal usa muito, muito mesmo. Então, consegue ter sacadas legais. A primeira é a personalização de recomendação de filmes e séries. Então, além de recomendar, ele personaliza para o seu perfil de usuário. Então, o que você costuma assistir, ele vai entender o estilo de filme e série que você costuma assistir e vai te recomendar filmes e séries parecidos. Então, baseado no que a gente falou, dados históricos e atuais, a gente vai fazer predição, vai fazer um modelo, ele vai prever um filme que talvez você gostaria de assistir, por ser mais semelhante a filmes que você já assistiu, e vai te recomendar, sempre pensando em te manter conectado lá na Netflix. A segunda é a geração automática dessas miniaturas. Então, além de gerar a miniatura automática, o que seria? Né? O algoritmo ele vai identificar o momento do filme, do episódio, que poderia gerar uma miniatura massa, que poderia gerar uma miniatura muito legal e atrativa. Então, isso já é um algoritmo que vai identificar um frame, né, uma parte, né, como se fosse uma foto do filme, que esteja com boa qualidade. Identificou? Aí ele vai fazer uma classificação. Boa, essa foto aqui, ela me dá medo. Essa outra aqui me dá, me parece aqui um desafio. Essa aqui me dá suspense. Essa aqui, sei lá, comédia, e assim por diante. E aí ele vai classificar isso, e se a Irin gosta mais de filme de suspense, então ele vai colocar essa primeira foto aqui para ela. Se eu gosto mais de filme de ação, ele vai colocar talvez essa aqui para mim, né? Então, ele vai aproximar os gostos e a personalização da miniatura. E também, se você abrir Netflix de um dia para o outro, a miniatura mudou, porque ele está tentando outra miniatura para ver se você abre.
né? Nossa, não gostou daquela, vou tentar outra. E vou tentar outra, até a menina abrir. Isso é muito legal. Nossa, é muito incrível. Essa inteligência, né? Pois é, gente, é realmente pensando no consumidor, né? Em muitos sites a gente vai fazer recomendação de conteúdo. Então, no Instagram, no Facebook, na Amazon, todos os sites que fazem essa recomendação de conteúdo baseado no que você já consumiu. E tudo isso é ciência de dados. Eles também usam para pesquisar a localização de filme, então fazer a produção, né, a pré-produção do filme, quanto que vai custar, qual que vai ser o orçamento, requisito de cena, tudo isso baseado em dados, né, então mais uma otimização baseado em dados. Fazem também a pós-produção dos filmes, então vão ajudar a identificar se a legenda está sincronizada ou não com o filme. Às vezes teve problema de sincronização, tudo mais, então vai ajudar nessa pós-edição. E também vai ajudar a carregar dados, melhorar a qualidade do streaming. Então, você não quer ficar lá esperando carregar. Tinha uma época, eu acho que melhorou muito, eu não sei se vocês separaram, mas lá no comecinho, demorava às vezes para carregar, né? Assim, ficava rodando. E eu não tive a impressão de que foi a minha internet que mudou. A minha internet, para mim, ficou a mesma, mas eles melhoraram, porque eles estão usando uma predição do uso de banda larga e estão carregando os dados de forma adiantada, de forma precoce, em determinadas áreas que eles já estão prevendo o uso do aplicativo. Então, por exemplo, aqui na França já é quase meia-noite. Então, já eles vão talvez diminuir o uso de banda larga. Então, eles já vão prever e vão orientar a banda larga deles para o Brasil, que está começando a usar. Então, eles conseguem fazer essa melhor gestão dos recursos. Caso muito massa, né, gente? Eu acho, assim, que é legal a gente aprender e vendo casos similares ou não de outras áreas para a gente poder aplicar no nosso trabalho, mesmo que for em outra área, né? Então, acho que a gente sempre consegue fazer um paralelo aí em tudo isso. Então, é uma área muito legal que está crescendo muito. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de vocês. Mas não acabou, hein? Agora a gente não, fiquem aí que tem mais. Exatamente, mas para perguntas e respostas temos pouquíssimo tempo. Não, vai ser rapidinho, a gente vai selecionar só algumas. Deixa eu dar uma descida aqui. Agora não eu lembro vou... se... Espera aí. Aqui os meus slides. Eu vou pedir uma ajudinha para minha produção aqui, colocar os slides aqui. Isso. E agora a gente vai para uma parte que tinha muita gente curiosa aqui no chat, perguntando sobre o valor, querendo saber mais sobre o curso. Se você ainda não se cadastrou lá, agora você vai ficar sabendo aqui com a gente sobre o valor e as condições especiais que a Mentorama está fazendo para você que está aqui hoje com a gente. Esses 4 cursos que a gente falou para vocês, cientista de dados, SQL, R para Data Science, conhecimento universal do programador, esses 4 cursos separadamente, se você for comprar os nossos cursos da Mentorama, sairia R$ 15.125. Mas todos os privilégios que a gente falou aqui para vocês, que hoje em dia tem um valor muito alto no mercado, porque experiência não se compra, né? Então, as orientações da carreira, os workshops, os laboratórios que você coloca a mão na massa, as consultas, sairia por mais R$12.000. Então, esse valor combinado sairia por R$27.125, que pode parecer um valor alto, mas o benefício é muito alto. Só que a Mentorama, como já pensou nesse combinado todo para o profissional do mercado, fez esse valor por R$ 13.746. Já facilitou bem aqui para gente, né? Mas hoje, para quem está aqui e vai ganhar 60% de desconto nesse curso incrível, vai ter o nosso curso por R$ 5.499 e pode parcelar em até 12 vezes. Essa condição de hoje está muito especial, gente. É um valor, assim, o custo é baixo se você for pensar no benefício de mudar sua vida, de dar um passo para entrar nessa área tão incrível
que hoje a Mari contou aqui para a gente, que tem muito campo de trabalho e que cresce a cada dia mais. Se você não conseguir fazer em 12 vezes, você ainda tem a condição de fazer em 24 vezes de R$ 308,04 com a nossa parceria de crédito estudantil. Então, você tem essa possibilidade de dividir em 24 vezes esse valor. Nós trabalhamos com um programa de crédito estudantil com parceiro 100% confiável, a Provi e a Eleve. Os nossos consultores vão falar direitinho, tudo certinho para vocês. E uma coisa muito legal, a gente já contou para vocês, né, que os nossos alunos começam a trabalhar a partir do 4º mês. Então, você pode pagar o seu curso, 5% de entrada, e começar a estudar, se programar aí financeiramente, se organizar direitinho e pagar a próxima parcela depois de 6 meses, gente. Isso aqui ajuda muito, né? Para você já se organizar, para você começar a trabalhar, para você ir aos pouquinhos. É uma condição muito boa que a gente tem nessa parceria. E a gente já contou um pouco para vocês, né? Porque mais de 3.000 alunos escolheram a Mentorama. E qual é o nosso segredo? A Mari falou aqui um pouquinho para a gente o quão rápido as coisas mudam nessa área, né? As coisas evoluem e se desenvolvem muito rápido. O que tiver de mais atual no mercado, a Mentorama vai atualizar no seu curso. Então, não se preocupe, você vai sempre ter o que há de mais atual com a gente aqui na Mentorama. Fora estudando os casos reais, a comunidade, a experiência prática, que a gente já falou da importância, conseguir o trabalho, por esse custo que a gente passou aqui e que hoje está com uma condição muito especial. Aí você vai dizer, nossa, tem muito conhecimento por aí no YouTube, eu posso trabalhar, estudar sozinho. Pode, mas você não vai ter a estrutura de aprendizagem que a gente tem aqui. Essa jornada estruturada com essas pessoas que têm tanto conhecimento de mercado para te mentorar e ainda fazendo todo um trajeto linear nessa aprendizagem, com muita qualidade. Então, a gente tem 24 inscrições. Coloquem aí, cliquem no botão para vocês conseguirem se cadastrar e saber ainda mais, se restar alguma dúvida. Os 5 primeiros conseguem o curso gratuito. Então, se ainda não passaram os 5, corram lá. E eu vou colocar o botãozinho aqui para vocês não deixarem de clicar para conseguir garantir essa oferta tão especial e dar o primeiro passo para o resto da sua vida de sonho, para entrar numa área que vocês gostam, fazendo um trabalho tão legal e que tem tanta área aí de potencial de crescimento e remuneração. Agora, para quem estava curioso aí, fazendo perguntas para a Mari, a gente vai para o nosso perguntas e respostas. A gente já tem algumas perguntas aqui, mas vão mandando que a gente vai escolher algumas mais gerais para a Mari responder aqui para a gente. Eu vou dar uma olhadinha. Pode falar, Mari. Não, eu coloquei aqui para vocês nos comentários, gente, que eu vou disponibilizar esse notebook que a gente fez juntos lá na minha bio, assim vocês conseguem baixar ele e guardar. E também nossa produção maravilhosa colocou que estamos disponibilizando também a lista de livros que a Mari preparou para você conhecer sobre a área. Engraçado falar na terceira pessoa, né, gente? É isso, então não percam, se inscrevam aí para conseguir o certificado e a lista de livros. E acho que a gente consegue pegar 1 ou 2 perguntas, que já está super tarde, né, gente? Já passamos da hora. Não, a gente pega alguma pergunta. Eu vou descer aqui rápido. O pessoal está te parabenizando. Lá... Se existem... existem... O que você falou do algoritmo, né? Acho que o pessoal ficou bem interessado. Se existem iniciativas ou equipes que lidam só com essa problemática da pluralidade do algoritmo.
Geralmente é a própria equipe, sim, não tem uma equipe que vem fazer hoje em dia uma auditoria só disso, então é a própria equipe que está construindo, que tem que ficar atento. Existe, então, por exemplo, checklist, se você olhou para tudo, vamos fazer teste mesmo, vários testes com essa solução, para ver se a gente não esqueceu nada. Mas hoje em dia não existe, por exemplo, um organismo que vai fazer essa verificação, né, que vai realmente ter certeza, né, que o algoritmo não está enviesado. Então, não existe uma coisa externa à empresa ou alguma entidade, hoje não existe isso ainda. Então, são as próprias pessoas da empresa, o que é muito complicado, né, porque tem outro caso que é de uma empresa americana, né, que constrói algoritmo para dar um score de periculosidade da pessoa. Então, se a pessoa é perigosa, pode cometer um crime ou não. Então, índice de criminalidade. E aí, esse algoritmo determinava, né, um score para cada pessoa, e realmente pela cara dela, pela onde ela mora, o bairro e tudo isso, então acabava sendo muito, muito, muito preconceituoso. E os Estados Unidos usou isso durante muito tempo. Então, existem vários algoritmos que a gente não consegue fazer auditoria, às vezes o algoritmo é super complicado, a gente não consegue entender, né? Pessoas externas, auditores, não entendem ou não sabem ou não fazem auditoria, né? Então, realmente, a conscientização hoje da própria equipe que está construindo e da própria empresa que está construindo, a gente se baseia muito nisso, né? Isso que você falou, né, da periculosidade é muito... Hoje em dia é um absurdo, né? Uhum. Teve uma pergunta aqui. Gostaria de saber o que uma empresa espera de um analista de data science. Então, eu vou falar dos dois, né? A gente comentou até da diferença entre cientista e analista de dados, mas se eu falar de um cientista de dados, a empresa espera que ele entenda do negócio. Isso sim, gente, às vezes pode não parecer, mas é um profissional muito ligado ao negócio, um profissional muito ligado aos objetivos da empresa. Ele vai ter que entender os objetivos, ele vai ter que realmente trazer soluções que vão alavancar os objetivos. Então, ele tem que entender. A empresa espera que essa pessoa entenda e que consiga entender os objetivos e linkar com a aplicação teórica e prática com a tecnologia. Então, ela tem que saber todas as competências que a gente falou para vocês, mas também tem que estar muito sensível ao problema e ao desafio da empresa, de mercado. Não adianta achar que vai ficar só trabalhando no backstage, porque precisa também entender, o que eu acho que hoje em dia é muito legal, né? A gente conseguir participar de todo esse processo. Soft skills também, que a gente falou, né? Para também ter essa sensibilidade, né? E acho que a gente pode ir para uma última perguntinha aqui, que foi mais geral, né? Estou vendo aqui a pergunta do Paulo, mas precisa ter, ele está falando de matemática, mas eu vi de algumas outras habilidades. É preciso ter algum pré-requisito para começar a aprender sobre essa área? Começar, não. Acho que você vai aprender tudo isso ao longo da sua jornada e você vai ter que aprender um pouquinho, sim, né? Então, eu acho que vai ter que aprender a linguagem de programação, um pouco de como lidar com a base de dados, matemática, estatística. Por quê? Porque você precisa entender o que você está obtendo como modelo. É um modelo que está... Qual que é o resultado, né? Ele está bom, está ruim, está médio, precisa melhorar, como vai melhorar? Então, muito da estatística que você vai ter que aprender vai ser para isso também, para você ter esse olhar crítico e saber como melhorar e o que está acontecendo por trás. Mas indo de projeto em projeto, você vai ver que você vai aprendendo aos poucos. Então, eu não aconselho você aprender um monte de estatística e matemática antes de fazer projeto, vai te desmotivar muito, né? Então, se você ficar assim, que nem eu dei o exemplo da pirâmide, você ficar só na base, matemática, estatística, não, já era, assim, vai desmotivar. Então, acho que você vai aprender quando necessário, mas vai precisar aprender, mas não precisa chegar sabendo, não. Bom, né, Mari? Porque, então, os cursos que já são voltados para a área já te dão um embasamento, né? Como o nosso aqui hoje, do programa Cientista de Dados, que tem todas aquelas expertises que a gente falou, né?
Uhum. Ele colocou também cálculo, né? Eu diria que cálculo não, gente. Cálculo sai fora desse conjunto de competências. Eu acho que é mais realmente aplicar a estatística nisso tudo, como que ela é aplicada. Boa. Mas é isso mesmo. Obrigada, Mari. Foi muito bom ter você aqui com a gente. A gente foi lendo algumas perguntas ao longo, né, do webinar. A gente sabe que a gente já passou até um pouquinho do horário. Então, quero agradecer muito você estar aqui hoje com a gente, agradecer muito por todo o conteúdo tão rico que você passou aqui. E você sabe que está sempre convidada para voltar aqui com a gente na Mentorama. E agradecer todo mundo que perguntou, que participou, que curtiu e aprendeu aqui hoje com a gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Irinha. Até a próxima. E boa sorte nos estudos de vocês, gente. Um abraço. Boa sorte, gente. E só para deixar aqui os nossos contatos, a gente está em todas as redes, no LinkedIn, no Instagram, no Face, no YouTube. A gente tem conteúdo em todas essas redes, então sigam a gente lá e compartilhem sempre com a gente os conteúdos, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.